Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta com Conversa Desfiada e agora pela primeira vez no canal do Conversa Desfiada mesmo, no Instagram do Conversa Desfiada, que antes a gente fazia sempre alternando entre Ana Luísa e Pense, e aí agora resolvemos criar esse perfil e colocar ali todas as postagens, todos os vídeos e convidar as pessoas para falar com a gente por esse canal. E a gente está muito feliz que estamos recomeçando em 2021, né, com essa segunda temporada. E a gente já tem bastante assunto legal para falar aqui com vocês. E a gente está aproveitando esse primeiro encontro, que é justamente nessa semana, né, do dia 24 de abril, que é a semana que a gente faz as atividades da Semana Fashion Revolution no mundo todo. E para receber, né, a nossa convidada de hoje, que é a Rafinha Lacerda, que ela já deve estar chegando por aqui, para falar um pouquinho pra gente sobre se algumas coisas que aconteceram no mundo da moda são descobertas, são inovações ou realmente foi uma intenção mesmo. Eu vou chamar a Rafinha para entrar aqui com a gente e vou clicar aqui no aviãozinho para convidar mais pessoas para assistirem o que a gente vai falar, que vai ser muito gostoso esse assunto. Oi, Rafa, chega mais. Tudo bem? Oiê, tudo bom? Tudo jóia, amiga. Hoje é o primeiro É, Conversa Fiada de 2021. oba, E aí falei pro pessoal aqui, que na verdade não tem pessoal ainda, né? Mas eu vou convidar a galera. Eu vou clicar aqui no aviãozinho e chamar as pessoas. Mas tá quer bom. começar a falar um pouquinho pra gente sobre a semana Fashion Revolution, só pra gente se inserir nesse contexto? Vamos, sim, Então fala aí vamos, é enquanto eu tô super aqui no meu aviãozinho importante. convidando mais pessoas. Tá, joia. Então, para quem não sabe, né, gente, a semana da Fashion Revolution, ela é muito importante para nossa indústria, né, para o nosso mercado de moda. Falando globalmente, né, porque tudo começou por conta do Rana Plaza, né, que em 2013, no dia 24 de abril de 2013, o Rana Plaza, ele caiu, né, era uma fábrica enorme, 2.000 vidas, né, foram perdidas, além dos feridos e tudo mais. E esse acidente, ele foi um acidente que nos despertou uma atenção um pouco maior sobre essa questão de como são feitas nossas roupas, né, em um momento onde esse consumo exacerbado, né, esse consumo muito demais, né, estava aí na nossa vida, né, a gente consumindo o tempo inteiro, fast fashion, e isso nos fez refletir, né, sobre várias questões da indústria têxtil, né, tanto a questão do trabalho, né, da exploração de uma mão de obra mais barata, da questão das matérias-primas, né, que também são realizadas, são produzidas, né, enfim, de super má qualidade às vezes, né, e que polui E pra uma caramba. quantidade sem noção, né, gente? Exatamente, exatamente, né? Então, a gente realmente teve que surgir esse movimento, né, Ana, para abrir nossos olhos, né, para mostrar um monte de coisa que já estava errada na indústria, para a gente falar, não, peraí, né, vamos pelo menos tentar fazer algo que seja parte do mundo ideal, né, que faça parte do mundo Sim. ideal, né? A gente que trabalha com moda, a gente ainda tem um pouco de noção, né? Mas acho que o Sim. movimento ele vem com um foco bem preciso, né? Na questão do consumidor, né? Porque o consumidor é que vai revolucionar qualquer um desses setores, né? Porque é a forma com que as pessoas consomem que impactam nesse mundo, né? Exatamente. Sim. E isso foi muito bom, porque várias pessoas que não tinham a mínima noção de como eram feitas as roupas começaram também a se questionar, né? Então, isso foi muito, muito importante para o nosso mercado, né? E para o mundo, É, em para consequência, para todo o mundo, né? mundo. E aí a gente quis aproveitar esse gancho, né, dessa semana que a gente fala muito sobre moda, para trazer algumas
algumas fofocas desse mundo, né? Não são tão atuais, mas são coisas que impactaram e impactam até hoje Sim. o mercado e a produção, né, em si. Vamos E contar aí, vários causos aqui hoje. bem isso mesmo que eu falei para a Cris ali nos bastidores, né? Se você souber algum caos, vem contar pra gente também. E aí a gente vai comentar sobre algumas histórias. A Rafa trouxe bastante material pra gente, porque nada melhor, ninguém melhor do que Rafinha para falar dessas coisas, porque é uma bicha que pesquisa, que tá o tempo todo se alimentando desenfreadamente de tudo relacionado à moda e história. Aquela Então, pessoa Rafa, curiosa, né? sim. Eu acho que a gente não precisa mais te apresentar, né? Porque acho que você já é mais figurinha carimbada aqui no nosso ambiente, né? A Tô gente em vive todas fazendo as live lives. juntos. Então, conta Total. pra gente um pouquinho dessas histórias. Vamos interagir com a galera. E se alguém souber e quiser Sim, entrar aqui também para contar ao vivo, vai ser muito divertido. com Bem, vai lá, certeza. Rafa. Quem tiver aí o que agregar vai ser muito bem-vindo. Sim, Primeiro eu quero falar oi pro pessoal que chegou aí, Adriana, sim. Cris, a Bárbara Cardelino também estava aí, várias pessoas, a Nina Juice também acho que passou por aí rapidinho, não sei se ela ainda tá, mas obrigada aí pela presença, pessoal. E aí eu dividi, assim, eu tentei montar. E a Paloma, oi Olha lá, Paloma! Rafinha, uma enciclopédia. Então, gente, eu tentei montar. A Bárbara Cardelino tá aí também, Gisele, obrigada, gente. Mas é isso, olha, eu tentei montar uma linha cronológica primeiro, né? Então, trouxe primeiro a questão de como que a seda foi parar, né, no Ocidente, que Sim. foi o primeiro caso, gente, de espionagem industrial, né, do mundo, assim, da história mesmo, né? Que foi muito curioso, porque era no Império Bizantino e tinha a Imperatriz Teodora, que era do Imperador Justiniano, era a esposa do Imperador Justiniano. E aí, gente, eles amavam seda, né? A gente sabe que o Império Bizantino tinha aquela questão muito, eles valorizavam muito as matérias-primas, como A seda, ostentação. a ostentação, as pedrarias, né? Os fios de ouro, as roupas não eram tão elaboradas em relação à modelagem, mas elas eram muito rebuscadas em relação aos seus materiais. Sim. E aí eles falaram, gente, eu não quero mais comprar essa seda lá da China. Eu quero Caríssima. caríssima, eu quero produzir essa seda, né? Então eles mandaram 2 monges. Esses monges demoraram 6 anos para ir e para voltar. Foram cerca de 15 mil quilômetros percorridos a pé, em lombos de animais e tudo Nossa. mais. E aí eles fizeram uma bengala oca, né, uma vara oca de bambu, que quando eles chegaram lá na China, Cajado. eles pegaram as mariposas e algumas larvas, né, do bicho da seda e esconderam essas larvas dentro dessas varas, dessas bengalas ocas. E aí trouxeram, né, entenderam também como é que era o processo de obtenção, né, Cara, mas só um da fibra. parêntese. É muito louco, né? Se eles demoraram 6 anos, quantas gerações de larvas e borboletas e casulos não se formaram nesse processo dentro dessa bengala? Exatamente, exatamente. Não, porque imagina, até chegar lá o bichinho morto dentro do casulo, não ia adiantar nada, né? Então, Pois é. Tem que ter várias gerações ali, né? De bichos. sim, sim, várias famílias. Pois é, então esse foi um caso muito curioso, né? Também foi o primeiro caso de espionagem industrial mesmo da história. Eu E gosto por muito conta dessa história. dele, foi também que desenvolveu a Rota da Seda, né? Que foi também uma união ali também de Oriente com Ocidente, né? Constantinopla, na época, que era ali a capital do Império Bizantino, ficava num lugar muito privilegiado, né, gente? Que era bem no meio
dos mundos. Do caminho, né? Do meio do caminho. E muito curioso, né? Porque realmente foi um pedido da Imperatriz Teodora. E aí foi amando nessa missão, toda essa missão Cara, aí. legal. É muito legal porque assim, o inseto ele é muito frágil, né? E a vida dele é muito Sim, curta. É muito louco essa história. Eu fico pensando assim, como? Como? Realmente não tem uma explicação, né? sim, Mas é bastante interessante porque é uma coisa que era um produto exclusivamente chinês, que ainda a gente sim, sabe que tem muito, né? Muita seda produzida lá, e depois no Brasil também produz muita seda de excelente sim. qualidade. Mas a disseminação dela pelo mundo foi de uma forma muito engraçada, né, Rafa? Foi, foi. E era realmente um segredo guardado a sete chaves, né? Os chineses, eles descobriram a seda e eles começaram a cultivar a seda no século 9 antes de Cristo. Nossa, Então, já tem aí mais de 2000 anos, né, de cultivo né, de entender como é que é né, o bichinho, como é que se obtém, como é que se sim, extrai, né? Porque também tem todo um cuidado industrialmente, porque a gente tem a seda selvagem, né, que é aquela que a sim. gente obtém de maneira um pouco mais sustentável, que já É isso que eu ia condiz falar aí também. com a nossa fala aqui de Fashion Revolution, né? Sim, Porque o processo do bicho da seda de obtenção, ele é super antiético, né? Porque você precisa matar o bicho para você conseguir retirar aquele fio, que daí o é fio um contínuo, fio né? só contínuo, que ele tem cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Então, para você preservar aquela fibra, que fibras longas, né, elas determinam a qualidade do tecido. Sim. Então, já que é um processo muito antiético, né, gente? Então, mas hoje em dia tem a seda selvagem. Tem algumas empresas que produzem a seda, uma seda mais rústica, né? Com o Sim, fio, com a fibra cortada, né? Então, sim, não tem o mesmo aspecto, mas também é um valor menos agressivo, né? E aí sim. O vou fazer uma publi, né? Que uma publi não remunerada, né? Casulo Feliz, que eu não casulo consigo feliz. esquecer. Desde Sim, 1998, quando eu conheci, que eu acho o trabalho deles incrível, com tingimento natural incrível. também, com a fiação artesanal de seda, né? E tudo, né, Ana? Eles aproveitam até o casulo para fazer tapete, né? Esses tecidos mais rústicos. Então, vale super a pena acompanhar o Casulo Feliz. Sim, bem Eles são legal. bem mais éticos. Rafa, qual que é a sua outra curiosidade aí da sua lista? Porque Vamos eu tô com lá. medo de te perguntar fora de ordem e acabar estragando o rolê. Não, vamos Porque você lá. falou que ia fazer uma Então, cronologia, né? Vamos pois continuar com a é, eu cronologia. meio que peguei uma cronologia histórica, né? Só para a Ah, é gente também se legal. situar. Eu gosto dessa questão de uma linha do pensamento, Também gosto de né? uma linha do tempo, né? Que vai chegando perto Sim, da gente, né? sim, exatamente. E aí, Ana, a próxima coisa que eu pesquisei, assim, que eu introduzi, né? Porque eu fiz também o curso da história que a moda não conta, com a Júlia Vidal. E uma coisa Ah, que me chamou muito a atenção foi a tanga das Índias, das Índias Marajoaras, né? Da etnia Marajoara, que é uma etnia, se eu não me engano, é do Pará, que trabalha muito bem com cerâmicas. não. E as nossas mulheres ali, dos povos originários mesmo, elas já utilizavam os biquínis. Então, o biquíni foi uma peça que ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, mas que, tá, por outro propósito, por outra questão, mas a questão da modelagem lembra muito essas tangas, né, dessas mulheres dos povos Marajoara. Então, eu coloquei aqui também como uma curiosidade, porque essas mulheres, elas são da época pré-colombiana, né? Então já tem muito tempo ali de história Uhum. mesmo, de uso dessa peça. E é muito interessante também porque quando acham, né, escavações e acham ali urnas funerárias, muitas estão ainda, a cerâmica está preservada, sabe? Então é bem legal. É uma peça que ela se encontra em diversos museus do mundo, né? E eu acho legal a gente trazer também como uma referência brasileira, né? Dos nossos Exatamente. povos originários. É porque a gente se fala, né, que a nossa história é muito recente, né? Mas não é não, né? A gente é que tem pouco conhecimento, né?
É porque a gente não sabe do Pindorama, né? A gente tem Sim. uma visão da história muito eurocêntrica, que foi o português que veio para cá relatar na visão dele. Só Principalmente que na história da moda, né, amiga? É tudo muito relacionado à tudo. Europa, né? A gente quase não tem nada Exatamente. de outros lugares, né? A não ser o Egito, que acho que é um dos únicos que que todo mundo é, Tem um estuda no consenso. começo dos estudos em moda, né? Sim, tem uma Então, só visão um pouco mais universal, né? Pode falar. exato. Não, é porque tem um comentário da Cris aqui, que ela falou que a cedra era muito utilizada como moeda na Itália, os bancos aceitavam como pagamento de dívidas. Pois é, e já é aí uma né? Um material que os nossos povos já fazem há muitos anos, né? Então é Amiga, muito você sabe interessante. por que ele começou a ser chamado de biquíni? Por causa do atol de Bikini, que teve ali uma explosão, foi uma das áreas bombardeadas, né, durante a Segunda Guerra, e que foi super, quase devastado, assim, e Aham. aí foi em homenagem ao atol de Bikini. E aí eram os triângulozinhos muito, os 4 triângulos muito polêmicos, né? Sim. Mas aí a origem é nossa. Não, o mais legal é que hoje em dia o biquíni mais desejado no mundo é o É o brasileiro. brasileiro, é o Que bom que brasileiro. voltou pra gente, né? Exatamente. E é muito legal a gente pensar nisso também, né, Ana? Como tentar encontrar a nossa história brasileira, né? Porque também, como a gente tem esse olhar tão de fora, tantas referências de fora, a gente está sempre olhando semana de moda de fora, né? Até hoje, bebendo de fora, e a gente tem tanta coisa aqui né, para se explorar. Mas é claro também trazendo uma questão muito importante porque não pode explorar tudo dos nossos povos originários, né? Eles têm muitos elementos dos sagrados deles. Então, Sim. vários grafismos que algumas etnias já separam o que é comercializável e o que não é comercializável, sabe? Desses Mas eu acho que também é pra grafismos. gente falar, não mesmo nessa questão de explorar, mas no perfil de conhecer, né? De saber que Sim, brotou ali, né? Que surgiu ali, que a sim. gente A tem história origem. pra contar, né? É a origem, né, de tudo, né? Então aí é mais um olhar aí para a gente também parar para pensar que a gente tem muitas referências daqui da nossa moda brasileira e a gente precisa repensar essa moda brasileira, né? Com Exato. outros olhares. E aí vão dos nossos jovens criadores aí trazer essa. E agora que a comunicação é Exatamente. muito mais acessível, muito mais veloz, a gente consegue ter acesso a essas coisas com uma facilidade maior, né? Então eu acho que é o Exatamente. momento da gente começar a resgatar e restabelecer, né, essas raízes. Não, e eu nunca, assim, nunca na minha vivência, né, como estudante, professora, pesquisadora, eu nunca tinha visto um movimento tão forte realmente para pensar as nossas origens, né? Tanto os nossos povos Sim. originários do Pindorama, né, do Brasil antes de Cabral, e também dos povos originários africanos, né, que vieram para cá também, que foram para várias partes do mundo, né, e a África é o berço da humanidade, né, também a gente precisa refletir muito sobre isso, porque não foram qualquer povo que veio para cá, foi escolhido a dedo por conta de Exatamente. habilidades, de saberes, então Uma cultura muito rica, né? Muito muito rica. rica, vai muito além. Ó, o João até falou aqui, ó, o artesanato brasileiro é belíssimo e a visibilidade ainda é bem pequena. Exatamente, até as rendas nordestinas, né? Nossa, Existe. Pois desesperador de lindo. é desesperador, porque realmente a gente ainda tem muito chão pela Eu frente, acho que mas também nesse vamos. momento agora de Fashion Revolution, de saber quem faz, né? É porque a gente sabe também que muitas vezes, por exemplo, quando você vai comprar uma renda Renascença, que é uma renda incrível, que é produzida no Nordeste, e que ela não tem um preço barato, mas é porque as pessoas não sabem como se faz, Sim, né? E quanto tempo demora para fazer. Então, é importante também a gente falar cada vez mais de onde sai cada produto que a gente consome, para a gente saber o quão trabalhoso ele é, né? E o quanto é necessário desprender tempo e dedicação, capricho, sim. cuidado para esse produto chegar onde ele precisa chegar, né? Sim, é muito minucioso, né, Ana? Você vê a pessoa fazendo renda renascença com
com agulha de costura. É uma coisa surreal. Aí você quer assim. comprar um vestido de noiva, uma toalha de mesa de 5 metros e quer pagar R$ 100. Oi, não é? Exato, exato. Sim. Aí eu já falo, é o famoso desvalorizar o trabalho alheio, né? Total. Exatamente. Precisamos mudar essa visão rapidamente. Por isso que a gente precisa cada vez mais trazer mais pessoas para entender de onde surgem os produtos que eles consomem, né, amiga? Exato. A diferença entre valor e preço. Bem isso, Babi. É isso mesmo. Amiga, bora. Vamos lá. Próxima. Próxima, gente, também é no Brasil, né? O ciclo da borracha. E o ciclo da borracha, ele se originou ali em 1800, 1770, mais ou menos. Só que há relatos que desde 1525, relatos mesmo europeus, né, dos portugueses, falando que os nossos indígenas, eles já utilizavam ali a seringueira, né, a borracha, o látex, o coágulos de látex para fazer os solados de alguns tipos de calçados, né? Que servia ali para proteção deles realmente para explorar a floresta, enfim, né? E aí, deixa eu só ver aqui. Eu até anotei tudo aqui bonitinho, né? Que os primeiros estudos sobre o látex só foram feitos em 1735 pelo francês Charles Marie de la Condamine. Gente, esse nome foi de onde derivou o nome condom. Condom, que é camisinha. Olha a Pri, oi Pri! Condom, que é camisinha, tá? Então, que é preservativos anticoncepcionais masculinos, né? Então, olha só, começou por esse estudo, né? Com esse Charles Marie de la Condamine. Em 1770, o químico inglês Joseph Priestley, ele recebeu amostras de um viajante e descobriu que o material podia também apagar marcas de grafite. Então, eles descobriram aí que esfregando, né? Aí eles deram o nome de rubber, né? E primeiro era Indian rubber, porque tinha também as seringueiras lá na Índia, mas não era assim tão famosas como... Não eram tão famosas como as nossas seringueiras. E eles passaram também a usar... passaram também a usar a borracha, né? Então, rub é de esfregar, né? E aí virou rubber, que é a borracha que a gente também conhece hoje em dia como material escolar, enfim. E aí, com a Revolução Industrial, teve o início, né, de uma febre de interesse pela borracha. Contudo, um sério problema comprometia o uso da borracha, porque ela ficava quebradiça. Então, tanto com o excesso de frio como o excesso de calor, ela começava, né, a se despedaçar. Se deformar. E aí, perdia seu uso, né? Perdia completamente seu ciclo de vida. E aí essas dificuldades, elas só foram sanadas porque veio um jovem chamado Goodyear. E aí o Goodyear, ele fez ali um processo de esquentar, cozinhar o látex e com enxofre. E aí ele conseguiu, né, um material que é mais elástico e mais duradouro. E a partir daí, gente, foi assim, Belém do Pará, né? Teve a nossa Belle Époque do Norte, né? Tivemos aí Manaus, Porto Velho e Belém do Pará como capitais mesmo da borracha brasileira. Várias pessoas, vários nordestinos foram para o norte também para aproveitar. Teve uma época que era mais forte do que a economia do café com leite. Então, né, 2 vezes mais forte. Então, a gente vê isso até hoje, né? Se você vai para Belém do Pará, para Manaus, você vê ainda o Cinema Olímpia, né? As arquiteturas Belle Époque, que a gente consegue entender quão rico que foi aquele momento, né, para o Brasil. Sim. Só que aí vieram os ingleses. Os ingleses vieram, pegaram umas mudas, né, das nossas seringueiras. Fizeram e levaram... como a Europa fez com a China, levou exatamente. Embora. Pegou as nossas ali, algumas mudas, sementes, tudo mais, conseguiu melhorar essas sementes e aí começou a plantar em países asiáticos, geralmente colônias, né? Índia, colônia da Inglaterra e alguns países africanos também.
Aqui, isso, ó, a Manaus é conhecida como a Paris dos trópicos, exatamente. A Paloma agora tá morando lá em Manaus, então ela tem propriedade. Logo ali, Paloma. Pois é, pois é. E aí, gente, deixa eu saber aqui onde é que eu estou. Tá, os ingleses vieram, né, e fizeram por meio de enxertos, eles conseguiram desenvolver variedades, né, dessas sementes. E, gente, por conta da nossa incapacidade realmente de não desenvolver e não evoluir, né, industrialmente, a gente acabou perdendo completamente o espaço para os ingleses. Né? Então, depois a gente até vê, assim, no começo do século XIX, né, que a gente já tem o All-Star, o Keds, utilizando borracha brasileira, a indústria automobilística, né, foi, gente, um boom, assim, né, bem no começo do século XIX. Mas, infelizmente, gente, os nossos preços também, o preço da borracha brasileira perdeu a competitividade e a gente estagnou, né? Até que vários nordestinos também voltaram para o Nordeste, deixaram o Norte, né? Mas teve também esse problema aí da nossa borracha, né? Também sofreu aí um roubo, né? Um roubo de tecnologia. Pois é, não, é um roubo realmente de matéria-prima mesmo, mas que a Exatamente. tecnologia a gente não conseguiu, né? Não conseguiu acompanhar. E aí, gente, Você tinha uma até história que para falar pra gente da viscose também, né? tem. Então, só para falar, essa da borracha é desse livro Ah, tá. aqui do João Braga. Ó, meu livro tá todo marcadinho até. Olha, publi, João Braga. João Braga, maravilhoso. Então, são 3 páginas que ele fala sobre esse ciclo da borracha, todo certinho, fala o nome de todo mundo né, que também conseguiu aí, desenvolver esse material, né? Enfim, é bem legal. A Paloma falou aqui, mas foi por conta desse tráfico das seringueiras que surgiram as leis de bioproteção. Proteção. Sim. E hoje, por exemplo, né, a gente também tem essa questão de não poder levar nada que não é industrializado de um país para o outro, né? Porque isso é tráfico internacional. Sim. Então, se dá pelo menos alguma coisa resultou dessa história. E uma coisa muito séria também que aconteceu, né, Ana, que eu sempre lembro, é o açaí. Não tem nada a ver com a moda, né? Mas que os japoneses patentearam né, o nome açaí. Enfim, a fruta que é daqui, né? Exatamente. Ai, o povo, leva e se torna dono, né? O João falou, não sei se atualmente, mas ao menos com a seda, o Brasil já foi considerado o melhor fio, né? Perdeu a borracha e ganhou a seda. A seda brasileira é muito, muito boa. Eu não sei se ela é a melhor. Não sei se a China perdeu o posto, não. Mas não sei dizer. Realmente eu não sei, então não posso afirmar. Eu também não sei dizer. A seda brasileira é excelente. Principalmente é produzida ali no norte do Paraná. Londrina, exatamente. Maringá, ali que é o polo fortíssimo, sim, né? A gente norte tem do Paraná e tem um pedacinho de São Paulo ali também. Na parte, a parte que fica perto ali do Paraná. A Paloma até complementou, mas acho que os japas perderam na justiça esse lance do açaí. Ufa, né? Ufa. Eu tava até vendo, gente, teve, né, no começo dessa semana, na segunda-feira, teve o Roda Viva com o Ailton Krenak. E ele falou porque falaram de roubarem o ayahuasca para fazer medicamento. E aí ele falou assim, podem até roubar, mas não vai ser aquele ritual sagrado e tudo mais, não vai entender como é que é feito, de fato, não vai entender para que serve. Então, também tem essa questão, eles têm também um pouco de medo de alguém vir patentear algo que também é muito, né, faz muita parte ali dos seus sagrados, da sua cultura. Mas esse medo existe, né? Sim. Vamos lá, Ana. Vamos falar da viscose, que a viscose também é um caso interessante, porque foi por acaso, né? Ele não tinha... A intenção dele não era desenvolver, né, do Hilary Chardonnay, de Chardonnay, que até que a viscose era conhecida como a seda de Chardonnay, né? Assim que ela foi lançada. A viscose não, o rayon, né? Vamos ampliar aí o termo, né? Porque a viscose é um tipo de rayon.
Então, só para a gente também Está dentro aí do generalizar o universo das termo. artificiais, né? Que são as Sim, fibras que são produzidas com base em matéria-prima natural. natural para se praticamente celulose, né? Então, Exato. São polímeros naturais manufaturados pelo homem que sofrem um processo químico, né? De alguma maneira. Cada fibra tem os seus ácidos específicos ali que misturam e tudo mais. mas com base em celulose, que isso também é uma coisa muito interessante de Isso. falar, que depois eu chamo para esse assunto. Fala aí primeiro. Tá. Tá, pode ser celulose ou proteína também. Eles estão fazendo muito tecido de proteína do leite. Muita fibra artificial de proteína do leite. Mas vamos lá, então. A maneira que foi descoberta foi assim, acidentalmente. Ele estava estava trabalhando umas revelações de umas fotos em 1880. E aí ele deixou cair na mesa o líquido que ele estava ali trabalhando, que era, era uma viscose de piroxilina, que é uma substância que consiste em um nitrato de celulose com baixo teor e ele pode ser misturado com álcool e éter. E é chamado de colódio. Esse é realmente o nome dele, né? Desse material que ele estava mexendo. E aí esse colódio caiu em cima da mesa e quando ele acabou lá os trabalhos de revelação, de fotografia dele, ele resolveu limpar. E quando ele limpou, ele já não estava mais líquido, já tinha evaporado a parte líquida e ficou a parte sólida. E quando ele começou a esfregar, ele percebeu que estava saindo uns fios bem fininhos e sedosos, bem brilhantes. E aí ele falou, que engraçado, né? Olha só, uma fibra. E só que o que acontecia? O colódio, ele era altamente inflamável. Não tinha condições de você fazer um tecido, uma roupa, né, com aquele produto. E aí ele resolveu, ele se juntou depois, aí sim, depois que o negócio aconteceu acidentalmente, aí sim ele percebeu realmente um potencial. E aí ele foi pegando vários químicos, né, com a ajuda de várias pessoas, para desenvolver o rayon. Até que ele conseguiu, né, desenvolver. Hoje em dia temos cupro, temos viscose, temos modal, o tencel e o liocel, todos eles vêm dessa base, né? Então, dessa base aí do rayon. E foi muito legal, né? A viscose então, isso é uma coisa legal para falar. Eu gosto sempre de falar das fibras artificiais, porque elas dão um potencial maior, porque a gente quer muito na indústria da moda, né, Rafa? Que é a reciclagem, né, de fibras. Que a gente consegue pegar a celulose do algodão, do linho, de outras fibras que já que deixaram de ser utilizadas, que são descartadas, e por elas terem celulose, elas conseguem entrar num processo que é o processo das fibras artificiais, né? Então é um grande potencial para esse mercado que a gente espera. É potencial, das fibras, né? mas a viscose é uma das fibras que a gente menos recicla, sabia? Não, e é a terceira fibra mais usada. Ela, né? Mas a gente consegue, pelo processo dela, reciclar outras fibras. Exato. A gente consegue reaproveitar o algodão, transformar aquele algodão numa pasta de celulose, e aí ele vira a refibra da Lenzing, que já existe, né? Ela patenteada, exatamente. Agora, um problema muito sério da viscose, né? Falando aqui, semana Fashion Revolution, vamos ligar as anteninhas, né? Questão de exploração de celulose que vem de florestas nativas, né? Porque esse é um grande problema da viscose. A viscose, ela é uma fibra que hoje em dia não é considerada sustentável. Por quê? Porque existem viscoses que provém, a matéria-prima provém, a celulose provém de árvores de florestas nativas. Que não tem necessidade nenhuma, né? Porque basta ser celulose, né? Nenhuma, né, gente? Pode ser até bambu, né? Qualquer celulose. Então, inclusive aquela madeira de demolição, aquilo que é resíduo, tudo que sobra, que é celulose, pode virar uma fibra artificial, pinos, né? E também tem... Não, pinos até é uma madeira de boa qualidade até. Mas assim, gente, o próprio caroço do algodão, né? Caroço do algodão. Muita celulose. Muita celulose, que é um subproduto que é descartado, né? Então, assim, pode ser utilizado aí também, né? Para desenvolver essas fibras artificiais.
que elas são gostosas, né, Ana? Elas trocam calor, elas têm E a vida útil é baixa, né? Então elas têm É um poder de baixa. decomposição mais rápido. Isso é bastante interessante para um universo de poliéster e Sim, poliamida, né? sim, De sim, polis, sim, sim. né? Pois é, pois é. Então, Vamos para voltando o ao seu assunto, conta pra gente um pouquinho o próximo. que que é o Kevlar. Ah, o Kevlar. Então, o Kevlar, ele é o aramida, né? A gente conhece como a aramida de Kevlar. É, quase que não sai. Marida. Aramida. Aramida, gente, é uma fibra que ela vem de um cristal do carbono, né? Um cristal amareladinho. E ela também foi descoberta por acidente por uma mulher. Isso que eu acho mais legal. Foi uma mulher que trabalhava na Dupont. Foi em 1965. O nome dessa maravilhosa é Stephanie Nolek. E ela, assim, muito boa, realmente cientista. Ninguém apostava no que ela ia descobrir. E ela foi misturando cristais com cristais e carbonos e acabou descobrindo a aramida, que é uma fibra que ela é 5 vezes mais forte que o aço. Que hoje em dia ela é utilizada para colete balístico, para blindagem, Para para proteção de fogo, né? proteção de fogo, para uniformes, Carros né, de bombeiros, de acesso ao que exato, de que pilotos, né? suprem essa função que tem ali uma periculosidade, uma insalubridade, né? Então, pilotos da Força Aérea Brasileira, né, o macacão é de aramida. Pilotos de Colete Fórmula 1, né? balístico, Que tem um aquecimento muito grande durante o sim, sim. processo. E você sabia que não é só a roupa do piloto, mas a aramida está presente no No carro, carro em também, vários né? lugares. Ela foi muito forte, até que eu acho que o maior uso assim é realmente na indústria da Fórmula 1. E hoje em dia ela derivou, né, outras. Ela derivou o Nomex. O Sim. Nomex, que é aí a evolução do Kevlar, né, gente? O Kevlar é aramida em inglês, tá? E aramida, né? Só para deixar também claro, mas Sim. que foi realmente uma fibra também que aconteceu por Ocasional. acaso. Vamos lá. Peraí, deixa eu Vamos, chamar a galera aqui um pouquinho. Tem alguém que quer tá. contar alguma história que sabe, que a gente ainda não contou? De curiosidade desse universo aí que a gente está envolvido, que é o da moda? Se alguém quiser, pode contar aqui pra gente. A gente até chama de vídeo, se quiser. Olha que legal participar de uma live com a gente. Vem conversar com a gente. Então vamos falando até alguém se pronunciar. Tá bom. Enquanto isso, eu vou falar do velcro. Isso, que é bem legal O, também. o velcro é massa, a história do velcro. Que, olha só, começou na Suíça em 1941. Deixa eu só achar. Era Mestral. Mestral era o nome do moço que inventou. E aí ele saiu para passear com seu cão de caça. E quando eles voltaram do passeio, o cão estava todo coberto de semente de bardana. Essa semente, gente, é tipo aqueles carrapichozinhos, né? Que vão colando, né, na nossa calça, na nossa roupa. Pelo de cachorro, né? Cachorro peludo, quando sai, Cheio, né? volta cheio, ainda mais pro mato, né? É... A Babi falou, fofa. Olha, E Babi, aí, essas lives vão ser um evento semanal a partir de hoje, mas não vai ser sempre com a Rafa, sinto dizer-lhe, mas ela volta. é isso aí. Fica atenta ao Conversa Desfiada, viu, Bárbara? Sim. Vai aprender muito E fica também para os com a amigos, Ana e com a segue lá no Holmes. nosso canal no YouTube também, que tem bastante vídeo da primeira temporada que são imperdíveis. E agora tá potente essa segunda, hein, amiga? Oba! Começamos Oba! arrasando já hoje. Mas vamos lá, vamos lá. E aí, gente, ele começou a perceber, ele falou assim, nossa, que saco, vou ter que tirar tudo isso. E aí, no momento que ele estava tirando, né, essas sementes de bardana do cachorro dele, ele falou, gente, que interessante, né? Esse negócio aqui que gruda. Gruda, né? Será que eu consigo fazer alguma coisa, né, com isso? E aí, gente, ele
eu acho mais engraçado da história, Ana, é o nome do velcro. Porque ele pensou num veludo e num gancho, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas crochê em francês é gancho. Aham. Então, ele determinou aquela questão dos ganchos, né? Ele viu que tinha aquela questão de ganchos. E o velcro, ele vem de velvet com crochê. E Uhum. juntou. Por isso que é velcro. Que Porque máximo. vem da palavra, né, do veludo com essa questão desses crochêzinhos, desses Nossa, ganchinhos essa do que. nome eu não sabia. Eu sabia que ele Pois era do é, Carrapicho, que era da história lá do passeando com o cachorrinho, mas o nome eu não tinha noção. Muito legal. pois é. E deixa eu só ver aqui qual foi. Ele pegou 2 tiras de tecido com milhares de ganchos pequenininhos, minúsculos, e começou a fazer esses testes, né? Até que ele patenteou, né? Depois, ó, falou que inicialmente foi vendido como uma solução genérica para fixação. O produto só decolou depois que a NASA utilizou ele em 1967, na missão do Apollo 1, como uma maneira conveniente Muito de tempo manter depois, né, cara? muito Mais de tempo 25 anos depois. depois. Mais de 25 anos depois. Pois é. Porque acho que também essa questão de aperfeiçoamento dos materiais é É, extremamente importante, é né? muito importante. Até ir E para a uma ideia, as NASA da ideias surgem vida. muito, né? Agora você transformar ela inviável para a produção industrial é bem diferente, né? Pois é. Pois é. E aí, olha só, lá na NASA eles utilizavam para aprender os objetos que dos astronautas nas mãos deles. Né? Tá Então, tudo e flutuando. colocar nas paredes também para não ficar exatamente flutuando. Então, eu acho que até eles conseguirem, né, desenvolver essa segurança, né, do material é muito interessante. Uma coisa também que eu gosto muito de pontuar, que tem a biomimética, né? A biomimética é uma metodologia de aprender com a natureza. E por isso que eu gosto tanto dessa história do velcro, porque olha só, gente, desde 1941, né, a pessoa observando a natureza, né, como que a natureza reage, como que a natureza ela conseguiu desenvolver um produto, né, a partir desse olhar, né, desse aprendizado que ele teve com a natureza. Então, isso que é o mais interessante também, que é mais uma coisa aí para o nosso Fashion Revolution, né? Para a gente também cada vez mais observar como a natureza reage. A natureza é muito inteligente, né? E a gente precisa, né, ficar de olho, assim, né? Aprender com ela muito, observar Sim. muito e aprender muito. Olha, a Roma está aí! Oi, amiga! Rafa, bora aí que a gente tem 15 minutos. Eita, não, vamos lá que a gente está quase acabando. Peraí, Boa. deixa eu só Pra ver. gente dar A gente espaço vai pra galera. pro último tópico, que eu acho que esse da Nike com a Adidas eu nem achei meio bobinho. Eu Então, coloquei na bora. nossa pauta, mas Essa assim, porta sabe? tá tão legal, né, que não precisa finalizar com ele. Não, vamos finalizar com essa, que eu acho que essa foi muito importante para a nossa indústria do jeito que a gente conhece hoje em dia. Né? Então, só É para contextualizar. problemática, mas pelo menos ela evoluiu. Problemática, mas evoluiu. Gente, só para contextualizar um pouco, né? Até a Segunda Guerra Mundial, a moda, a referência da moda mundial, pelo menos do Ocidente, era a moda francesa, né? Era a alta costura francesa, era a moda made in France, né? Haute couture. Nem sei se eu falei certo, mas assim, né? Haute couture. E aí, deixa eu só ver. E durante a invasão, né, da Alemanha, a França, quando Hitler invadiu a França, ele fechou a França, né? Então a França não podia mais importar, não podia mais exportar. E a França, a alta costura francesa, ela passou a trabalhar só para os nazistas, né? Para o pessoal, para as mulheres, dos generais, coronéis, lá, né? De alta patente. E acabou que ela perdeu muito espaço. E nisso, os Estados Unidos, que eles já estavam investindo em know-how, em maquinário, eles passaram a desenvolver essa questão da tabela de medidas, né, de uma produção escalonada, em série.
E a França, quando ficou sabendo, tremeu na base, né? Tremeu na base. Olha, E, peraí, calma, né? Não vem me invadir, não. pois é, ó, quem dita a moda aqui sou eu, né? Que aí depois também, depois dessa questão aqui, que foi essa espionagem mesmo, que foi uma missão mesmo, que foi espionar, foi entender a logística, né, de como que era aquele novo sistema, né, da moda. É, quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, então, Jean-Claude Will, um industrial francês, liderou uma missão de caráter de espionagem com destino aos Estados Unidos para saber como que tudo aquilo estava funcionando. E aí, ele entendendo a logística, a missão voltou. Peraí, a missão voltou e fundamentou o Prêt-à-Porter desde então, que proporcionou soluções para contornar essa crise. Só que, gente, o que eles faziam? Pessoal lá dos Estados Unidos. Eles eles criaram esse ready to wear com uma expressão muito forte de moda, que acabou que eles copiavam, né, o design dos franceses, que eu acho que isso que foi o que deixou eles mais bravos. Magoados. Magoados, porque foi uma questão de direito autoral, né? Eles copiavam e eles não repassavam, né? Enfim, para os franceses. Até que E eles depois... transformavam aquele produto que não tinha tanto investimento de tempo, de dedicação, em produtos mais baratos e produtos que atendia vários corpos e a pessoa chegava na loja e levava para casa, né? Não precisava esperar o Exatamente. costureiro fazer nas suas próprias medidas. Então, era um processo bem evoluído, né? Dentro do que era uma moda de alta costura francesa, né? Exatamente. Não, para a gente ter noção, né? As lojas de departamento, antes da guerra, elas vendiam fazendas de tecido. Elas vendiam um pedaço do tecido para você levar na costureira. E aí, a cada modista tinha lá suas referências, que elas compravam as revistas de fora, né? E aí, enfim, né? Tinha essa questão. Mas era tudo feito na costureira. Não tinha, até então, não tinha o PMG, que a gente conhece aí hoje em dia, né? Como tão famoso, o PMG. Né? E aí, Ana, até que depois deles terem levado o Prêt-à-Porter, ter dado uma segurada, né, ter ficado ali, ter o luxo, eles depois determinaram tudo isso, foi uma estruturação muito grande, né, para eles fazerem as pessoas entenderem, né, que, cara, peraí, mas você tá vendendo PMG, mas não é luxo, não é feito à mão, então isso também demorou um pouco. E depois que eles foram percebendo essa questão dessa cópia, né, dessa cópia do design, eles passaram também a licenciar. Então, um dos primeiros licenciadores das suas criações foi o Jacques Fath. Até que o Dior também entrou nessa, só que o Dior falou, isso não vai dar certo. E logo saiu, né? Logo saiu com o nome dele. Mas o Jacques Fath, ele realmente... Rafa, sua internet está falhando um pouco. Era Madame Rosé. Oi. E a Rafa Voltou? Será? começou, teve probleminha na conexão. Rafa, oi. Bota no 4G aí que você sumiu e a gente Oi? não Peraí, escutou deixa eu nada. tirar aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Mas você tem que Tá. rebobinar um pouquinho. Rebobina aí que a gente não ouviu os 2 minutinhos aí. Tá. Não, porque depois vocês ouviram a parte do Dior que eu falei, do Jacques Fest? Acho que não, Foi né? aquele começo que ele achou que não ia dar certo. Ele não ia dar certo, só que o Jacques Fest, ele continuou, né? Ele continuou vendendo as criações dele para Casa Canadá, Madame Rosita aqui no Brasil, e até que elas faziam um grupo
que elas se encontravam e se distribuíam também as modelagens, faziam né, os testes, assim. Aí uma que já tinha vendido para um levava para outro estado, sabe? Era bem interessante também. Mas também teve isso, né? Por conta dessa apropriação, aí eles tiveram que começar a licenciar também a moda francesa, né? Vender as modelagens para essas casas, né? Que começaram também a produzir aqui no Brasil também em série, mas muito pouco, assim. A gente sabe que moda é muito difícil, né? A gente conseguir manter patentear alguma ideia, né? Porque é um produto muito fácil de se reproduzir, né? Não é, por exemplo, um carro, né? Uma coisa que você precisa de outros, né? De muita tecnologia para conseguir fazer uma cópia, né? Então acaba que o mundo da moda é um mundo que não permite muito isso, né? De direitos autorais, de proteção de imagem, de ideias. Então acaba que não tem mais dono, né? A gente só consegue. Né, Ana? Nossa área é muito subjetiva, né? Sim. Então, por isso que é tão importante a gente ir mapeando, né, essas questões, essas origens, tentar entender primeiro quem não faz. A Bárbara até perguntou um negócio aqui, se era da Chanel. Não é Não daí é que daí que vem a espionagem da Chanel, da invasão na França? eu acho que Não não. sei te responder. Porque a Chanel também Alguém foi sabe espiã. responder que chegou aqui na história e conhece isso? Porque eu não sei responder. Porque a Chanel também foi espiã, mas por conta dos namorados dela, né? Ela tinha um namorado russo, sei lá, eu não tô lembrando também, nazista alemão. Rolou isso, que ela rolou uma espionagem, sim. E eu sei que também uma que foi espiã também durante a Segunda Guerra, que muita gente não conhece ela, mas é a Josephine Baker. Não sei se você conhece. Não. Que ela é americana, só que ela foi para a França muito cedo e fez muito sucesso lá na França, virou cidadã francesa. E depois ela ajudou a França, enfim, participou também de espionagens, também não sei muito a fundo, né? Não estudei, né, para trazer aqui, Sim. mas cabe uma próxima. Cris, quer contar pra gente? Entra aqui, conta pra gente essa história. Vem, Cris! A gente quer chamar as pessoas, mas as pessoas não querem. Tá todo Bárbara, mundo quer vir com aqui falar vergonha. alguma história aí que você que sabe? A Babi, será que a Babi não sabe? A Bárbara? Pois é. Ó, ninguém quer pôr a cara aqui na brincadeira. A Bárbara, ela fez a faculdade dela de business, né? Fashion business em Ohio, nos Estados Unidos. Ai, que legal. E ela fez. Ela me contou um dia que ela foi para França, ela foi na La Sage, que é aquela uma como é que chama, gente? Ai, meu Deus. Subsidiária, empresa subsidiária da Chanel, que faz bordados para todas as marcas de alta costura, certeza. E ela falou que teve que deixar o celular. Você entra na laçagem, deixa o celular, né, Babi? Aí olha tudo, tem as gavetinhas com tudo catalogado. Eu falei, uau, que sonho. Vem, Paloma, contar alguma coisa pra gente? Já pensou? Já deu tempo. Vou te chamar, pode? Vem, Paloma, a gente tá com saudade de você. É. É um ateliê que faz todos os trabalhos manuais para marcas de luxo. É. As senhorinhas bordando. Louis, né? Nossa, eu tenho uma amiga que até já fez uma live com a gente, a Ana Paula. Ela fez um curso de bordado. Ela falou que ficou encantada de bordado em pedraria de luxo lá em São Paulo. Falou que foi maravilhoso. Quem sabe a gente chama ela para contar um pouquinho pra gente sobre isso. Bora. A Paloma não quer contar nada. Rafa, você quer contar mais alguma coisa? Quer finalizar? Quer falar alguma coisa pro pessoal? Falar dos seus projetos, das suas coisas, das suas ideias por agora? Bom, eu estou muito envolvida com as ancestralidades, né? Eu estou muito envolvida com a questão da moda brasileira, que eu acho que a gente precisa realmente
buscar outros significados, olhar de uma outra maneira, né? Parar de ficar buscando muita referência lá de fora. Eu tenho trabalhado isso muito com os meus alunos lá no IESB, né? Pra gente realmente, não, gente, vamos, deixa disso, né? Mas eu acho que é isso, Ana. Não tenho muitas novidades. Tesourinhas ainda tá dando um tempo. Daqui a pouco a gente volta com a Tesourinhas. Ah, então é isso, Rafa. Obrigada demais por trazer essas curiosidades, essas espionagens pra gente. Obrigada por sempre aceitar os meus convites e conversar aqui com a gente. E Ai, obrigada a todo mundo que participou, que trouxe um pouquinho de conhecimento aqui pra gente, uma dúvida, um força, um coraçãozinho, um aviãozinho pro amigo. Obrigada. Conversa Desfiada tá de volta e essa semana, então, participando aí da programação da Semana Fashion Revolution, trazendo um pouquinho de leveza das informações num momento tão tenso, né, amiga? total. E ó, eu queria mandar um beijão para todo mundo que dispôs do seu tempo para ficar aí um pouquinho com a gente, nos ouvindo. E queria também, Ana, desejar uma longa vida ao Conversa Desfiada, né? Porque é um projeto Amém. muito lindo, é um projeto muito agregador. Obrigada. A Homes, nossa, eu acho que assim foi uma ideia realmente muito bacana para esse momento que a gente precisa mesmo se conectar, trocar, né, conhecer outras pessoas de outros lugares. Então isso é muito proveitoso. Eu desejo Mas aí uma saber o que de legal e de diferente as pessoas fazem que a gente não conhece, né? Fazer essa troca de informação, essa rede de contatos que esse mundo virtual nos proporciona. sim. E aí o João Obrigada, amiga. para fazer um curso, cria um curso, Rafa. Vamos lá, quem sabe? Então, eu tô Bora. pensando, né, Ana? Vamos fazer. A gente já tava querendo fazer um de tecido, né? Vamos, não sei. É, vamos pensar que a gente precisa fazer alguma coisa. Só ainda essa coisa de online ainda me dá um pouco de agonia para dar aula, porque eu dei umas aulas aí, a galera não abre a câmera, eu fico magoada. Eu ainda preciso sublimar isso para conseguir fazer alguma coisa online. Mas em Total, breve a gente pensa em alguma coisa para fazer. Então, total. obrigada, Rafa. Obrigada, Valeu. pessoal, por tudo, pela presença. Obrigada, Holmes, pelos bastidores. E a gente se vê na próxima semana. Próxima semana a gente vai falar sobre acervos de moda com a professora Manon Salles. Ela atualmente mora no Rio de Janeiro e ela dá muitos cursos, né, relacionados à conservação têxtil e acervo de museus de moda e têxtil. E ela vem contar pra gente um pouquinho de toda a experiência dela e desses museus conservados pelo mundo. Então, até Legal. semana que vem. Maravilhosa. Vocês vão amar. Sim. Aí, semana que vem, a gente vai estrear um novo horário, ainda na sexta, mas a gente está fazendo novos experimentos para 2021, porque esse horário da tarde acho que às vezes é um pouco complicado. Então, na próxima sexta, às 18h18, estaremos aqui com mais uma conversa desfiada. Beijo, gente. Beijo, Rafa. Obrigada. Obrigada, amiga. Valeu Aí a pelo gente se convite. encontra. Beijo. Encontra. Tchau, Beijo, tchau. galera.